Atos dos Emissários de Yahushua, capítulo 17. Depois de passar por Anfípolis e Apolônia, Shaul e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga, segundo seu costume. Shaul foi à sinagoga e por 3 Shabatot deu-lhes ensinamentos com base no Tanar, explicando e provando que o Mashiach devia sofrer e ressuscitar dentre os mortos e que este Yahushua que lhes anuncio é o Mashiach. Alguns dos judeus foram persuadidos e uniram seu destino ao de Shaul e de Silas. O mesmo fizeram muitos gregos tementes a Yahweh, e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus incrédulos, porém, ficaram com inveja. Por isso reuniram alguns homens perigosos dentre a ralé que perambulava perto da praça do mercado e deram início a um tumulto na cidade. Atacaram a casa de Jasson, esperando encontrar Shaul e Silas e levá-los para a multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos até as autoridades da cidade e gritaram: "Esses homens que têm transtornado o mundo todo chegaram aqui." E Jasson permitiu que eles ficassem em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos do imperador, porque afirmam que existe um outro rei, Yahushua. As palavras deles agitaram a multidão e as autoridades, de modo que só depois de Jasson e os outros terem pago a fiança estipulada, eles os deixaram ir. Tão logo anoiteceu, os irmãos enviaram Shaul e Silas para Bereia. Assim que chegaram, foram à sinagoga. As pessoas dali eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Eles receberam a mensagem com entusiasmo, examinando o Tanar todos os dias para ver se o que Shaul dizia era verdade. Muitos dentre eles vieram a confiar, bem como certo número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus incrédulos de Tessalônica souberam que a palavra de Elohim estava sendo anunciada por Shaul em Bereia, dirigiram-se também para lá com o propósito de criar confusão e agitar a multidão. Os irmãos enviaram Shaul de imediato para o litoral, ao passo que Silas e Timóteo permaneceram onde estavam. Os acompanhantes de Shaul o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo viessem assim que fosse possível. Enquanto Shaul esperava por eles em Atenas, seu espírito ficou muito agitado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso ele mantinha discussões na sinagoga com os judeus e os tementes a Elohim, bem como na praça do mercado todos os dias com quem se encontrasse por ali. Também um grupo de filósofos epicureus e estoicos começou a se encontrar com ele. Alguns perguntavam o que esse tagarela está tentando dizer. Outros, por que ele anunciava as boas novas a respeito de Yahushua e da ressurreição, diziam. Ele fala como um propagandista de divindades estrangeiras. Então o levaram ao concílio máximo, dizendo: podemos saber que novo ensino é esse que você está apresentando? Algumas coisas que ouvimos de você são estranho para nós e queremos saber o seu significado. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam passavam o tempo falando, ouvindo a respeito das últimas novidades dos intelectuais. Shaul levantou-se no meio da reunião do concílio e disse: homens de Atenas, percebo quão religiosos vocês são em todos os aspectos, porque andando pela cidade observei seus santuários e encontrei até um altar no qual está inscrito: há um Deus desconhecido. Portanto, aquele a quem vocês adoram sem conhecer é quem eu lhes anuncio. O Elohim que criou o universo e tudo que nele há, que é Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos erigidos por mãos humanas. Tampouco é servido por mãos de homens, como se lhe faltasse algo, porque é ele mesmo que dá a vida, o fôlego e todas as coisas a todos. De um homem ele fez todas as nações que vivem sobre a face da terra e fixou os limites de seus territórios e os períodos nos quais surgiriam. Elohim fez isso para que as pessoas procurassem por ele e talvez os alcançassem e encontrassem.
embora na verdade ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas dentre vocês, todos nós somos na verdade seus filhos. Assim, visto que somos filhos de Yahweh, não devemos supor que a essência divina seja semelhante a ouro, a prata, a pedra, moldados pela técnica e imaginação do homem. No passado, Yahweh não levou em conta essa ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se voltem para ele abandonando os seus pecados, porque ele estabeleceu o dia em que julgará a terra habitada e o fará de forma justa, por meio do homem a quem designou, e deu provas públicas disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. A menção da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros disseram: queremos ouvi-lo outra vez a respeito desse assunto. Assim Shaul deixou a reunião. Alguns homens juntaram-se a ele e passaram a confiar, incluindo Dionísio, membro do Concílio Máximo, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros passaram a crer com eles. Capítulo 18. Depois disso, Shaul deixou Atenas e foi para Corinto, onde encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto. Recém-chegado da Itália com sua mulher Priscila, porque Cláudio havia expedido um decreto expulsando todos os judeus de Roma. Shaul foi vê-los e, por terem a mesma profissão, fabricantes de tendas, ficou morando com eles e também trabalhavam juntos. Todo o Shabat, Shaul debatia na sinagoga, onde tentava convencer judeus e gregos. Depois de Silas e Timóteo terem chegado da Macedônia, Shaul passou a dedicar-se exclusivamente ao anúncio da mensagem, testemunhando cabalmente aos judeus que Yahushua é o Mashiach. Quando, porém, eles se lançaram contra Shaul e começaram a insultá-lo, ele sacudiu a roupa e lhes disse: que seu sangue recaia sobre vocês. De minha parte, de agora em diante, irei para os Goim, para os estrangeiros. Assim ele entrou na casa de um temente a Elohim, chamado Tício Justo, que era vizinha da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, depositou sua confiança no Senhor com toda a sua casa. Também diversos coríntios que ouviram confiaram e foram imersos. Certa noite, em uma visão, Yahushua disse a Shaul: não tenha medo, mas continue falando, não pare, porque eu estou com você. Ninguém conseguirá machucá-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Portanto, Shaul permaneceu ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Elohim. Quando Gálio era governador da Acaia, os judeus incrédulos fizeram um acordo para atacar Shaul e levá-lo ao tribunal, dizendo: este homem está tentando persuadir o povo a adorar a Elohim de uma forma contrária à Torá. Shaul ia defender-se quando Gálio disse aos judeus: ouçam, judeus, se esse fosse o caso de alguém ter sido ferido ou de um delito sério, eu os ouviria com toda a paciência. Esse assunto, porém, envolve questões relativas a palavras e nomes da lei de vocês. Portanto, ele deve ser tratado por vocês mesmos. Recuso-me a julgar tais assuntos. E mandou retirá-los do tribunal. Eles agarraram Sóstenes, o líder da sinagoga, o espancaram diante do tribunal. Gálio, porém, não demonstrou nenhuma preocupação. Shaul permaneceu ali por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Após ter cortado o cabelo em Sencreia, fazendo um voto, estavam com ele Priscila e Áquila. Chegaram a Éfeso e ele os deixou ali. Dirigiu-se à sinagoga e manteve o diálogo com os judeus. Eles lhe pediram que permanecesse um pouco mais, porém ele declinou. No entanto, em sua despedida disse: querendo Elohim, voltarei novamente. A seguir, zarpou para Éfeso. Aportando em Cesareia, subiu Yerushalayim, cumprimentou a comunidade messiânica e desceu a Antioquia. Passando algum tempo ali, atravessou a região da Galácia, da Frígia, fortalecendo os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era orador eloquente, com bastante conhecimento do Tanar. Esse homem foi instruído sobre o caminho de Yahushua e com grande fervor espiritual falava, ensinava acuradamente os fatos a respeito de Yahushua. Entretanto, ele conhecia apenas a imersão de Yohanan, de João. Ele começou a falar de forma ousada na sinagoga.
Quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no à parte e lhe explicaram o caminho de Elohim com mais detalhes. Fazendo planos de seguir em direção a Acaia, os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos de lá para que o recebesse. Quando chegou ali, ajudou bastante aqueles que, mediante a graça, passaram a confiar, porque ele refutava em público, de forma poderosa e conclusiva, os judeus incrédulos, demonstrando pelo Tanar que Yahushua é o Mashiach.